Sejam todos bem-vindos para essa sessão da terceira jornada Mapas para sua Carreira, que é um painel que eu estava mega ansiosa, gente, porque é um programa que eu gostaria que meu filho participasse. Vamos ver se ele vai poder participar daqui a alguns anos, que são esses jovens que estão aqui, são jovens do programa Jovens, muito jovens, né, gente? Jovens Embaixadores, e que eu estou tendo, assim, a honra de conhecer agora aqui também com vocês. Eu vou pedir para eles se apresentarem, eles vão contar um pouquinho que programa é esse, como você, jovem de escola pública do ensino médio, pode também participar. Então, eu estou aqui com o Alan, o Daniel e o Thales, porque a gente já não apresenta nome e sobrenome, a gente já fica íntimo aqui um dos outros, gente. E meninos, ai, gente, meninos, porque eu fiz 47, tá? Me permitam. Ih, Então, tá todos novinha, nem meninos, vem. eu tô novinha. Ontem eu brinquei assim com meu filho, falando, eu tô novinha, ó, chão, chão, chão. Aí fui baixando, depois agora, me levanta, me levanta. Não sai mais do chão. Mas sou super novinha. E eu gostaria de primeiro que vocês se apresentassem, fala o nome de vocês, de onde vocês estão, ou onde vocês eram quando foram para o programa, que escola que vocês eram, enfim, conta um pouquinho sobre você, sua vida, que eu sou fofoqueira. Beleza. Posso começar? Sim. Beleza. Meu nome é Alan Doval, eu tenho 18 anos agora. Eu participei do programa Jovens Embaixadores no meio desse ano. Juntamente a mim foi o Thales também, nós fomos da mesma turma. Eu sou de São Gonçalo, realizei o meu ensino médio no Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus de São Gonçalo, onde eu fiz o técnico em administração. E eu espero poder aproveitar esse tempo para mostrar um pouco mais para vocês sobre o programa e se vocês vão poder participar ou não, e algumas dicas para vocês poderem sair bem no processo seletivo. Daniel. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu tenho 23 anos, sou bisavô, né, do Thales e do Alan já nessa edição. Sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? Sou jovem embaixador, né? Não, sou jovem embaixador 2018, né? Tem uma diferença entre sou e fui. Viajei em janeiro de 2018. Eu sou aluno do Intercultural Brasil-Estados Unidos, em Comendador Soares, né? O Thales acho que foi lá essa semana também fazer uma atividade com a gente. E é uma escola muito bacana, um projeto bilíngue público, né? Aprendi a falar inglês lá e tive essa oportunidade incrível, né, de me tornar jovem embaixador, que tanto mudou minha vida. E hoje estou aqui para partilhar um pouco com vocês também sobre isso. E eu sou o Thales, eu faço técnico em administração, junto com o ensino médio. Já estou encerrando esse ano. E eu conheci os Jovens Embaixadores no ano de 2020. Apliquei para o programa, infelizmente não passei, mas não desisti e continuei a luta. Tentei de novo o processo de aplicação e deu tudo certo também. Fiquei feliz demais na época que eu recebi o resultado. Foi uma experiência incrível, que me marca até hoje. E também participei de outro programa no New York Times. Eu fiz um curso de verão lá, em junho. E foi uma experiência incrível também. Meu curso foi Global Reporting, que falava da relação da comunidade internacional com Nova York. Então foi uma experiência incrível que me marca até hoje e para o que eu quero projetar para o futuro também. Vitali, você estudou onde mesmo? Desculpa. Na Escola Técnica Estadual Juscelino Kubitschek, JK. Meu marido estudou aí. Estudou no Sério? JK. Que incrível! Claro que não foi ano passado, né? Retrasado, retrasado. Tinha os dinossauros ainda lá. E olha que Um bacana, tempinho né? atrás. O Thales falou que não passou, depois quando passou foi direto, passando em dois, viajando, indo e voltando, fazendo ponte aérea Rio-Nova York. Direto, muito bom. Ele é o E, viajante da nossa turma. Ele oi, é um foi, viajante, voltou, né? não ficou nem uma semana aqui no Rio, voltou de novo. Pessoal, só nos stories, gente. Exatamente. De novo, beijo para vocês que ficam. Muito bom.
E, gente, onde o Daniel estuda, eu tive a oportunidade de conhecer, uma escola estadual. Então, você que está Foi. assistindo a gente aqui pelo YouTube, que é do Rio de Janeiro, eu sempre falo com os meus alunos, já tive a oportunidade de levar meus alunos do curso de letras, então, professores, né, para conhecer um projeto incrível de uma escola estadual, em que os alunos eles entram sem saber inglês. Eu lembro, Daniel, a gente se conheceu, não foi? Foi. Esse ano que eu fui. E olha esse Monderville, a gente conversando, assim, não, eu estive lá, tinha um rapaz que tinha acabado de conseguir, não sei o que, ele fui eu, ai meu Deus, foi você. Então, assim, e a gente ficou muito impressionada, porque nós conversamos com os alunos de primeiro ano, do tipo, estamos desesperados, não sabemos nada. E conversamos com o pessoal do terceiro ano, que, olha, a gente entrou desesperado e agora a gente fala inglês, agora a gente está sabendo. Então, assim, que alegria ter um projeto desse. Você que está assistindo, que está no 8º, 9º ano, já fica atento. Comendador Soares, mas assim, é Dutra direto, tem ônibus para lá, dá para participar. Fala, Daniel, É acho que eu te super cortei. fácil acesso lá e agora também as inscrições, se eu não me engano, devem abrir ou esse mês ou no mês que vem para a escola, né, que já é pelo site do Matrícula Fácil da Seduc. Então, o procedimento de aplicação é todo online, é super tranquilo. E, se eu não me engano, abriu mais algumas escolas também. Existe o Brasil-Estados Unidos, que é esse que eu estudei, mas tem o Brasil-França, tem o Brasil-Espanha, Brasil-China e tem vários outros interculturais que têm se tornado bem, assim, eles vêm se tornando, né, escolas modelo em todo o estado. Então, vale a pena dar uma pesquisada sobre os interculturais e todos são pela inscrição através da Matrícula Fácil, que já devem estar abrindo inscrições esse mês ou no mês que vem. Exato. E aqui em Duque de Caxias, puxando a sardinha para o pessoal da Baixada, a gente tem o Brasil-Turquia, no Jardim Gramacho. Então, já fica a dica também. Bem, gente, talvez o pessoal está assistindo, tá, mas o que é esse negócio de jovem embaixador? É de comer? O que eu faço? Então, eu vou fazer assim, umas 3 perguntas e vocês respondem se na ordem que quiserem, porque, gente, nós não combinamos nada, não. É um painel, cada um vai falar, tá, povo? Então, a primeira coisa que eu queria saber, o que é isso, esse negócio de jovem embaixador? Quais são alguns dos critérios que quem está assistindo, de repente, vai anotar com papel e caneta que a pessoa pode passar? E eu queria também saber de cada um que projetos de impacto social vocês tinham, porque vocês vão explicar o que é, já vão falar agora de negócio de impacto social, projeto de impacto social. Então, o que é esse projeto? Que critérios as pessoas que vão submeter têm que cumprir? E que negócios não, né? Que projetos de impacto social vocês tinham? E conta um pouquinho para a gente sobre isso. Quer começar, Daniel? Que cavalheiro! Muito Segura! gentil, né? Como um vovô jovem embaixador, eu posso começar. Exatamente. Mais experiente. Eu vou falando e qualquer coisa vocês podem interromper também, gente, para ir acrescentando, tá? Porque senão eu também falo muito, então vamos tentar me ajudar. Perfeito. Então, o Jovens Embaixadores é um programa que foi fundado em 2003, né, pela Embaixada Americana, e desde então, todos os anos, eles já vão, agora, se eu não me engano, ainda está sendo 50 jovens, né, de todo o país, para uma viagem de 3 semanas de duração. Já temos 20 anos de Jovens Embaixadores, né, e leva jovens de todo o país para um intercâmbio de 3 semanas, né, e é um intercâmbio cultural. Então, um dos critérios, a gente precisa saber inglês, mas você também não precisa ser fluente, você tem que ter um nível de inglês que você consiga se comunicar, né? Que você consiga expressar o que você precisa expressar e entender o que lhe é dito, né? Então, não precisa ser fluente, mas também não pode ser aquele basicão, basicão. Então, é um nível, né, razoável aí. E é um intercâmbio cultural, então lá a gente passa por várias experiências diferentes, né? A gente visita escolas, a gente visita ONGs, a gente visita instituições de trabalho voluntário, algumas empresas que são parceiras do programa, tudo isso com esse objetivo de impacto social, que daqui a pouco eu vou empurrar para o Alan falar. E a gente vai aprendendo, né, um pouco lá. E a ideia é que a gente aprenda bastante coisas, né? E durante o projeto a gente já vá pensando como implementar, né? Como incrementar esse conhecimento todo que a gente vai adquirindo durante a viagem no nosso projeto que a gente usou para poder conseguir o intercâmbio, né? Ou para que quando a gente retorne, a gente crie um projeto novo que vai gerar um impacto social na nossa comunidade, né? Junto com todo esse conhecimento, junto com toda essa troca de contatos que a gente tem, a gente cria, né, um networking, uma rede de contatos muito grande durante o programa. Então, a ideia é que a gente aprenda lá, volte e aplique esse conhecimento todo na nossa comunidade, né? Que a gente traga esses frutos de volta para o lugar
que ajudou a gente a conseguir essa experiência tão bacana que é os Jovens Embaixadores. Normalmente a gente fica em Washington, D.C., né, na capital, e aí ele é dividido em 4 partes, na verdade, né, o programa. A gente passa alguns dias em Brasília, onde a gente tem a orientação pré-partida. No caso dos meninos, eles ficaram em São Paulo, Ou em São né? Paulo. Que foi a edição especial de 20 anos, né? Eu fiquei em Brasília, que eu não era especial. E aí a gente tem toda a orientação pré-partida, né? Onde eles explicam um pouco melhor para a gente o que a gente vai encontrar, para a gente ter um choque cultural um pouco menor, né? Do que deveria ser. E todas as orientações do processo de entrevista de visto, que a gente faz também em Brasília, no processo de imigração, tudo isso que, né, é um pouco chato, eles já vão dando as orientações lá. Depois a gente vai para Washington, D.C., onde a gente fica mais ou menos uma semana e a gente tem vários workshops, a gente visita algumas instituições e tudo mais. E aí depois a gente é dividido em grupos, né? E aí a gente é enviado para as host cities. Eu não sei quais foram na edição de vocês, mas na minha era Reno, em Nevada, Louisville, no Kentucky, Tulsa, em Oklahoma, que é a cidade que eu fui, a melhor host, e Pensacola, na Flórida. E aí eles dividem a gente, de acordo com o nosso perfil, eles vão, né, colocar a gente em uma casa. E pode ser que você fique sozinho na casa da família, pode ser que você fique com outro brasileiro. Na minha ficou eu e um rapaz do Amazonas, junto com a gente. A nossa edição foi meio diferente em relação a isso, né? Foi. Por conta do cenário pandêmico. Nós tivemos host cities também. As nossas host cities foram muito interessantes esse ano. Foi Seattle, em Washington, foi Chicago, Illinois, onde o Thales e eu fomos. E foi Albuquerque, que fica no Novo México. Fica Isso. no Novo México, exatamente. Caramba, foram bem diferentes. Foi bem legal. diferente. Porque Tulsa tá na lista já, tipo assim, há anos e nunca sai. Agora você falou que, meu Deus, não foram para Tulsa. Sim, e tipo, teve uma diferença estrutural bem grande por conta do cenário pandêmico, né? A política de segurança por conta da Covid é bem rigorosa, então nós não podemos ter as nossas host families. Nós ficamos ou em hotéis ou em outras instituições, como escolas. Foi o caso do pessoal de Albuquerque. E nós tínhamos medidas de segurança muito rígidas, todo dia nós tínhamos que fazer teste de Covid, e caso fôssemos diagnosticados com Covid, né? Caso fôssemos positivo, teríamos que ser isolados e tudo mais. Mas ainda assim, a experiência foi incrível. Pode dar continuidade. Estou explicando essa diferença do cenário. Plot twist, eu peguei Covid. Eu imagino que agora, nessa edição, já retorne, né? Daniel. Como é que é, Thales? O plot twist é que eu peguei Covid lá. E ficou isolado. Ele ficou isolado. Fiquei. A Gabi também teve, não teve? Foi ela. Eu fui o único do Rio que me salvou. Eu fui o único do Rio que se salvou. Então, pessoal, a Gabi, ela também estaria conosco, ela teve um problema e não pôde estar com a gente, então estamos aqui com os 3 mosqueteiros e a D'Artagnan. A D'Artagnan seria a Gabi. Mas, caramba, Thales, que pena, mas que bom que ainda assim você pôde aproveitar. E, pessoal, só bem rapidinho, como professora de inglês, mas também de português, o que é negócio de host cities, host families? São só as cidades anfitriãs que estão recebendo esses jovens e host families, as famílias anfitriãs. Então, como a Alan falou, em decorrência, né, da pandemia, não houve esse contato com as famílias, então um jeito até de minimizar qualquer contágio, né? Então, uma norma de segurança. Mas eu queria ouvir do Thales um pouquinho, que senão o Daniel, que é o vovô, se ele é vovô, eu sou o quê, gente? Eu sou Adão e Eva, né? Então, tô lá na primeira... Porque eu não sei nem jovem, nem embaixadora. Thales, conta, o Daniel já deu alguns spoilers de critérios, como, por exemplo, o inglês. Ele falou que o inglês não tem que ser muito avançado, mas também não pode ser aquela que, né, the book is on the table. Conta pra gente quais são outros critérios que quem está assistindo pra gente anotar para a pessoa ver, opa, eu posso participar para o ano que vem, quem sabe? Então, vamos para a parte mais burocrática do programa, mas também é bem interessante de quebrar essas barreiras que as pessoas pensam
sobre o que é ou o que não é louvável durante a candidatura do programa. Então, acho que é muito legal a gente falar das extracurriculares, que eles valorizam demais. No caso, os projetos que você precisa estar engajado. E o meu projeto era um projeto que envolvia sustentabilidade e uma economia circular na escola e na comunidade no entorno da escola. E durante o cenário pandêmico, nós voltamos todos esses assuntos para as redes sociais e para as chamadas de vídeo que a gente começou a ter durante a pandemia. E foi uma situação bem interessante, ao mesmo tempo ruim, que a gente teve que colocar a criatividade à prova. Então, nós começamos a criar projetos e protótipos envolvendo sustentabilidade. Tem até na minha bio da chamada do Mapas, falando da Junior Achievement, que foi uma organização que ajudou muita gente no projeto, no processo de colocar esses protótipos em circulação. Então, a gente, por exemplo, criou o E-Container, que era um container voltado para a comunidade do Lixão de Gramacho e em parceria com o Ipiranga. Então, a gente tinha no container gigante uma livraria, coleta seletiva, lavagem para as mãos. Então, a gente foi criando protótipos bem legais ao longo do tempo. E eu usei o nosso projeto aqui na escola, ele é chamado JK Sustentável. Então, é a junção do nome da escola com sustentabilidade. E na pandemia a gente aproveitou muito esse lado criativo. Eu apliquei para os Jovens Embaixadores em 2020. Além disso, é necessário que você seja de escola pública, esteja no ensino médio e tenha entre 15 e 18 anos também nessa passagem no ensino médio, que você tenha uma renda específica, é ficado para pessoas de baixa renda, o programa também, para jovens. E, além desses quesitos, você demonstrar o seu interesse no programa, eu acho que é uma parte muito interessante do processo de aplicação. De você saber a curiosidade do programa, isso chama muita atenção. Por exemplo, dessa conexão que o programa tem após o intercâmbio acontecer, que é através da USBEA, da Associação de Ex-Intercambistas da Embaixada. Para quem não sabia o que é o USBEA, então ele é uma forma do programa criar esses laços, né, depois de intercâmbio. E a USBEA não só abrange os jovens embaixadores, mas também outros programas do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem relações com o Brasil. Então, esse processo de aplicação, ele é focado muito nesse empreendedorismo social. Então, por exemplo, se você tem oficinas na sua comunidade, você participa desse trabalho, você lidera, isso conta também. Se você foi criador do seu projeto, conta também. Se o seu projeto ele é de sustentabilidade, se ele é de economia, se ele é de matemática, se ele é de inglês, conta também. Então, o programa ele preza muito pela diversidade de pensamentos e pela diversidade de ações. Então, não fique receoso se o seu projeto ele vale ou não. Ele, desde que ele exista, desde que ele esteja criando impacto na sua comunidade, no seu ambiente escolar também, por exemplo, ele já está contando muito para a mudança de um mundo melhor. E outro requisito também que eu gostaria de sinalizar aqui é que você esteja pelo menos 6 meses nesse empreendedorismo social, nessa sua causa. E outra curiosidade também é que você pode somar esse tempo. Então, por exemplo, estive num projeto de matemática para crianças por 3 meses e tive 3 meses no projeto de democratização de educação financeira para as pessoas da comunidade. Então, posso somar esses 2 projetos e vão ser emitidos 2 relatórios de como o projeto é desenvolvido, seu papel nele. Então, você pode somar também para poder se inscrever no programa. Posso complementar o Thales rapidinho em relação aos critérios do programa?
Então, eu vou dar uma resumida em relação aos critérios, né, para ficar mais bullet points, né? Vamos lá, em relação aos critérios. Você, como o Thales disse, né, tem que estar entre 15 e 18 anos. No caso, você pode ter feito 18 anos, mas não pode completar 19 até o programa. Você tem que ser aluno da rede pública, do ensino médio, você tem que ter cursado pelo menos o primeiro ano do ensino médio, tem que ter uma boa fluência oral e escrita em inglês. Esse ponto é importante. Você não pode ter tido nenhuma experiência em viagem para o exterior, anterior ao programa, e muito menos para os Estados Unidos. Definitivamente, se você já tiver ido para os Estados Unidos, você não pode participar do programa. Você Posso tem só que... complementar esse ponto rapidinho? Ah, É ter pouca ou nenhuma experiência no exterior. Nos Estados Unidos, se você já foi, você não pode participar, mas se você participou de algum intercâmbio de curta duração, dependendo da ocasião, mas para outros países, você ainda pode se candidatar. Na minha edição, tiveram algumas participantes que já tinham participado de intercâmbio com 4 dias de duração, 1 semana de duração, assim, para outros países, e como eram intercâmbios pagos também por outras instituições, foi liberada a participação delas. Isso, no máximo perfeito. 20 dias. Uhum. Outro ponto é a questão do pertencimento à camada socioeconômica menos favorecida. Mais especificamente, a renda per capita da sua família tem que ser menor do que um salário mínimo, para que você seja elegível. Outro ponto que é fundamental, você tem que ter um excelente desempenho escolar. Então, às vezes, você quer tirar um 6 só para passar na escola. Isso pode não ser uma boa ideia, porque futuramente, quando você tentar passar por um programa como esse, isso vai ser avaliado. Então, é sempre bom manter uma constância de notas altas na escola, né? E outra coisa que também é fundamental, e para finalizar, é ter um perfil de liderança e iniciativa. É o que o Thales falou, de ter um projeto de impacto social que tenta, de algum modo, melhorar a harmonia ou resolver algum problema na sua comunidade. Então, isso é essencial também. Quer falar do seu projeto social, Daniel? E depois eu passo para o meu? Eu queria só complementar, na verdade, essa questão Claro. do projeto, deixar um pouco mais claro assim. Gente, quando a gente escuta, né, uma questão, porque lá, né, vem escrito uma iniciativa de empreendedorismo social / impacto social, a gente fica um pouco assustado com o nome, né? Isso pode ser um pouco difícil de entender. Quando eu participei, não tinha esse termo ainda, né, do empreendedorismo social, era só um trabalho voluntário. Mas a proposta ainda segue bem parecida. A gente precisa, na verdade, de uma iniciativa de impacto social, né? O que é isso? É desenvolver alguma atividade, seja ela remunerada ou não, ou seja, ela pode ser o seu trabalho, tanto quanto pode ser algo voluntário, né? Que você faça, que gere algum impacto na sua comunidade. Por exemplo, eu faço parte do Grêmio Estudantil, e dentro do Grêmio Estudantil, a gente realiza uma série de eventos, seguindo uma agenda, com a nossa escola e com a nossa comunidade, para alertar sobre a conscientização do câncer de mama, por exemplo, agora, né, que a gente está no Outubro Rosa. Então, assim, isso gera impacto social. Então, eu dou aula de inglês na minha comunidade para os alunos da minha igreja. É uma iniciativa que gera um impacto naquela comunidade. Então, assim, não se assustem com relação a esse tema, tá? É só uma atividade que você faça que gere o bem na sua comunidade, né? Que mude a realidade de vida das pessoas ao seu redor. Eu, quando participei, eu era coordenador do clube de ciências da minha escola e a gente tinha uma série de projetos diferentes, né, na escola, onde a gente trabalhava questões de reutilização de materiais que antes eram descartados dentro da escola, mas também na casa dos alunos, e a divulgação científica. Então, a gente desenvolveu alguns projetos na escola, né, com esses materiais, por exemplo, com a produção de sabão, e através disso a gente foi produzindo material científico, né? A gente foi escrevendo ainda no ensino médio, a gente já estava com os alunos desenvolvendo a metodologia científica, né? Então a gente já estava escrevendo artigos que foram expostos em alguns congressos acadêmicos, né? Então foi uma experiência bem bacana, não só de reutilização de materiais, mas também de já inserir os alunos nesse meio acadêmico. E eu, junto com os meus professores coordenadores, né, a gente auxiliava os alunos nesse projeto. Eu me candidatei em 2017, né? Viajei em 2018, eu já estava no 3º ano. Foi minha primeira e última tentativa, graças a Deus eu consegui, né? E foi bem engraçado porque eu mandei
a minha candidatura faltando 3 minutos para dar meia-noite do último dia de inscrições. Não façam como eu, gente. Mandem sua inscrição com antecedência. 80% das pessoas que passam entregam nos últimos 5 minutos, relaxa. É o que dá certo. Em relação à minha experiência com projetos de impacto, né? Eu venho há algum tempo me envolvendo em atividades de cunho social, desde os 15 anos de idade, mas eu inseri, né, na aplicação um projeto que eu considero que mais impactou a minha comunidade e as comunidades ao meu redor, e também o projeto com o qual eu mais estava envolvido no período da application, né? Porque tem pessoas que têm 35 projetos, então você não pode adicionar absolutamente tudo. Tem que adicionar 1 ou 2 no máximo. No meu caso, eu adicionei a Minervice, que é um projeto que, curiosamente, foi idealizado por uma jovem embaixadora do ano de 2020. Aí ela iniciou o projeto em 2020, mas teve que parar por conta da pandemia. A Minervice é uma startup social que conecta doadores de livros com pessoas de baixa renda, principalmente. Aí, em 2021, ela retomou o projeto de modo digital, né? Porque no início ela queria arrecadar livros da comunidade dela, no Mato Grosso, e doar para comunidades indígenas. Só que por conta da pandemia isso já não era mais possível. Então ela juntou alguns amigos, incluindo eu, e a gente fundou essa ideia, né, que é a Minervice Online, que a gente conecta doadores de livros com pessoas, principalmente de baixa renda, através das nossas mídias sociais, Instagram, WhatsApp e alguns outros canais. Agora a gente está tentando buscar mais parcerias com escolas, né? Mas qual que é a minha posição dentro do projeto? Quando eu entrei, o projeto era bem embrionário ainda, e eles precisavam de alguém da área de tecnologia. Aí eu entrei para fazer esse papel. Com o desenvolvimento do projeto, né, a gente foi criando uma estrutura organizacional mais precisa, com uma presidência, com direção, com voluntários bem definidos. E hoje a gente tem a felicidade de já ter impactado mais de 16 estados no Brasil, com mais de 1.000 pessoas diretamente impactadas. A gente hoje tem um pouco mais de 15 mil livros na nossa biblioteca, e sempre que possível a gente faz doações, né? Então, se você que está assistindo aí quer se aprofundar no mundo da leitura sem gastar dinheiro, entra lá no Instagram da Minervice, no link da bio tem o formulário para você pedir um livro, e você vai ter acesso à nossa biblioteca. Aí, a estrutura do projeto, ela é formada principalmente por embaixadores, né? Que são as pessoas que coletam, armazenam e distribuem esses livros. É algo que eu verdadeiramente sou apaixonado por fazer. Eu acho que eu aprendi muito sobre empreendedorismo social, sobre como criar parcerias, sobre como levantar dinheiro para um projeto durante essa jornada. E os Jovens Embaixadores me ajudou muito a desenvolver ainda mais isso, porque eu tive acesso à comunidade da USBE, a gente conseguiu grant, através da Kimberly, no caso, né, que também faz parte da comunidade. A gente também conseguiu levantar fundos através de outras acelerações, como o MoveMT, que é um programa que incentiva projetos de impacto social do Mato Grosso. E lembrando que, assim como o Daniel falou, não precisa ser necessariamente uma ONG ou uma OSG, OSG não, OSC, perdão, Organização da Sociedade Civil, algo do tipo. Pode ser também uma empresa na estrutura de associação, pode ser uma sociedade limitada, que de algum jeito causa impacto. Você pode ter lucro e causar impacto, sabe? A gente tentou estruturar um modelo lucrativo, só que tipo foi meio complicado, né, pelo fato de não ser o mercado da leitura ser bem competitivo e tudo mais. Mas enfim, é sobre isso, sabe? É sobre você tentar impactar a sua comunidade com os recursos que você tem e ir escalando. Inclusive, eu trouxe aqui algumas dicas para quem quer criar um projeto. Se você achar interessante que eu compartilhe. Alan, acho ótimo, porque minha próxima pergunta que eu acabei, né, não fiz ainda, é justamente, às vezes a pessoa está assistindo e fala, puxa, nossa, que ideia legal que eles estão tendo, mas como é que eu começo? Não tenho grana. Então, acho que vai ser super bem-vindo. Pessoal, papel e caneta, anota as dicas do Alan.
Beleza. A primeira Então, questão é um você. comentário rapidinho também. Vai lá, Desculpa. Daniel. Uma das atividades que a gente tem também durante o intercâmbio, eu não sei se vocês chegaram a ter esse workshop, é como a gente identifica, né? Eles passam uma metodologia de como a gente identificar problemas na nossa comunidade É e a isso que eu ia partir desses problemas a gente vai fazendo questionamentos, né? Não sei se é isso também que o Alan já trouxe hoje, mas eu tenho várias anotações desse workshop ainda desde 2018, de quando eu fiz o intercâmbio, que eram questionamentos que a gente fazia para identificar quais áreas da nossa sociedade são mais carentes e, a partir disso, traçar uma estratégia do que eu posso fazer para poder mudar essa realidade. Então, é justamente nesse pensamento de aprender lá e trazer esse conhecimento de volta para a nossa comunidade, ou melhorando o nosso projeto, ou criando um projeto novo para abordar um outro problema. Perfeito, Daniel. Eu vou puxando os tópicos e vou exemplificando com a Minerva. E se vocês quiserem, vocês podem exemplificar com os seus projetos também. Eu imagino que todos aqui tenham iniciativas de impacto. Certamente tem, né? Então, eu acho legal, tipo, a cada ponto que eu vou trazendo aqui, a gente vai exemplificando com as nossas experiências pessoais. Primeiro é o ponto que o Daniel trouxe, né? Que é identificar um problema muito claro. Não adianta você criar uma solução para ninguém que não ajuda ninguém. Isso serve tanto para criar empresas com fins lucrativos, quanto para criar uma iniciativa de impacto social. Você precisa ter muito claro qual é o problema que você está resolvendo e quem é o seu público. No nosso caso da Minervice, a gente encontrou que tinham muitas pessoas com dificuldade de acessar o conhecimento através da leitura por questões financeiras. E, em contrapartida, tinham pessoas com dezenas, centenas de livros parados em casa. Então, a gente pensou em fazer essa conexão. Vocês gostariam de trazer alguns exemplos do problema de vocês? Quando a gente criou o Clube de Ciências, né, na verdade surgiu muito. O Thales acho que chegou a conhecer um pouco do nosso Clube de Ciências lá na escola, quando ele chegou a visitar, né? E ele surgiu, na verdade, de um questionamento que eu tive sobre justamente já por conhecer, por me interessar pela área de ciências e pelo mundo acadêmico e por querer trazer isso. E quando eu vi que eu levantei esse questionamento, eu vi que outros alunos também levantaram e tinham também esse interesse de conhecer mais, de produzir ciência, mesmo estando dentro de uma escola pública, na Baixada Fluminense, onde a gente não tinha acesso nenhum a isso. Então, através disso, eu, em articulação com o meu professor orientador, a gente começou a trazer, né, essa metodologia, explicar para os alunos como funciona a metodologia científica e aplicar isso dentro da escola, né? Foi um pouco mais simples, não era remunerado, né? Mas, assim, foi bem eficiente. E aí, através do início com essa metodologia, os alunos também foram identificando problemas que eles viam como desperdício do óleo, né? E foram criando projetos para mudar, né, a comunidade. Então, foi algo bem interessante. Uhum. Gostaria de trazer detalhes. Você já trouxe na outra fala, né? Mas queria trazer de novo, de modo sintetizado. Sim, sim. Na criação do JK Sustentável, a gente tinha que olhar para um lado mais do sofrimento da periferia frente às mudanças climáticas. Por conta da baixa qualidade do ar, a falta da democratização da coleta seletiva, porque é muito mais difícil você encontrar a coleta seletiva presente na Zona Norte. A questão da poluição dos rios também. Então, a gente quis trazer um lado de sustentabilidade para a escola. Nós já fizemos pesquisas de relação dos rios no entorno do bairro. Na questão também da coleta seletiva, nós temos pontos de coleta para bateria, pilha, alimentos também e tampinha de garrafa. A gente fez uma parceria com um projeto que é voltado para a causa animal, para usar como incentivo também para as pessoas doarem essas tampinhas. Então, por exemplo, elas doam e ao mesmo tempo ajudam a causa animal. E ao mesmo tempo
numa ferramenta mais recente que nasceu. Nós criamos o FAETECinho, inspirado no nome FAETEC, que é a rede que subsidia o JK, é a Fundação de Apoio à Escola Técnica. Então, no FAETECinho, nós queríamos trazer um retorno para a comunidade por causa das doações e do engajamento que a comunidade trouxe para o JK Sustentável. Porque é difícil você trazer dados científicos para a periferia, então não usar uma linguagem difícil, usar uma linguagem mais fácil para fazer com que as pessoas compreendam o problema de forma democrática, usando a interpretação deles também. Então, o FAETECinho foi uma forma de trazer um retorno rápido e de forma física para que eles abracem mais a causa e se envolvam mais também. Então, o FAETECinho ele se baseia numa espécie de economia circular, porque as pessoas fazem doação principalmente de óleo de cozinha, então a gente faz a venda desse óleo e a gente subsidia esse curso chamado FAETECinho, que é voltado para os alunos da comunidade que estão principalmente no 9º ano. E, por exemplo, a gente foca em escolas municipais da região para os alunos que querem ingressar no JK, porque como o JK é uma escola técnica, é necessária uma prova para que os alunos ingressem nessa unidade. Então, ao mesmo tempo que a gente cria esse senso de sustentabilidade, a gente está apoiando a ascensão profissional e acadêmica dos alunos da comunidade. Então, a gente subsidia esse curso preparatório para o JK, não só para o JK, mas focado no JK e, ao mesmo tempo, ajudando os alunos que querem ingressar em outras escolas técnicas, como a IF, a Cefet, e também nessa questão do português, da matemática, que eles vão desenvolvendo nesse curso. Então, acho muito importante trazer essa conscientização de forma democrática para a comunidade na questão da sustentabilidade, mas também trazer um retorno físico e mais rápido, vamos dizer assim, para eles. Então, é uma experiência que já tem alguns anos. O JK Sustentável vai fazer 12 anos. E está sendo uma experiência muito legal, de muitos frutos. E que a gente começou, né, na pandemia, a trazer mais para o lado virtual, para o lado criativo também. Em parceria com a Júnior, a gente criou protótipos muito legais, como é Container, mas também outros voltados para a causa das pessoas com deficiência e a ingressão dessas pessoas no mercado de trabalho, entre outros projetos. Então, acho muito legal a gente usar o design thinking, que é essa ideia de amar o problema antes da solução. E se você está dentro desse problema, vai ser bem mais fácil de você conseguir projetar essa ideia. Mas se você não está, é interessante fazer uma pesquisa para você validar essa ideia que a gente chama, né? Então, você... então vou deixar para o Alan também. Eu ia falar justamente sobre validação no próximo ponto. E acho isso muito legal, para poder começar a construir o seu projeto desde já. Passando a palavra para o Alan. Obrigado mesmo. Eu gostaria de saber se a Solimar tem alguma coisa a adicionar em relação à identificação de problema. Muito importante, né? Acho que você falou, foi a primeira frase que você falou, às vezes a gente está querendo resolver um problema que não é de ninguém, é só nosso. Né? E se não é de ninguém, a gente não vai ter esse engajamento, não vai ter impacto social. Então, e tem um vídeo no canal da USBEA RJ, eu vou deixar o card aqui, gente, que é da Ana Aragão, que ela veio na semana passada no nosso USBEA Meet Rio de Janeiro, falando justamente sobre isso, né? Como usar o design thinking para poder pensar em projetos. E a primeira coisa, né, tem que ter a empatia, tem que ter o conhecimento, tem que ter a validação com a sociedade, com aquele espaço ali que a gente quer aplicar o projeto. Perfeito.
Eu ia falar justamente sobre validação agora, né? Só para... Vou dar uma acelerada porque, né? Para a gente conseguir chegar no último tópico um pouco mais rápido. Em relação à validação, eu creio que seja fundamental você começar pequeno. Tem uma coisa que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável, que é um termo muito usado na área de startups, tipo, para fins lucrativos e comerciais, mas também se aplica a uma solução social, né? Que é, por exemplo, hoje a Minerce é relativamente grande, a gente conseguiu atingir uma quantidade significativa de pessoas. Mas no início a gente teve que identificar em pequena escala se aquilo funcionava. Então a gente começou, tipo, lá no Mato Grosso, com a Kimberly, né, arrecadando os livros que ela conseguia na escola, por exemplo, e doando para as comunidades lá perto, através do próprio Instagram. E depois que a gente viu que isso funcionava, a gente começou a escalar para outros estados. Então, essa questão de validação é fundamental para você ver se faz sentido. Eu posso dar outro exemplo que eu acho que, para deixar um pouco mais clara a situação, né? Digamos que, sei lá, você quer construir um aplicativo para ensinar mandarim para idosos a partir de 68 anos. Você nunca viu ninguém que queria isso, mas você veio na sua mente que seria uma solução interessante. Aí você vai lá, gasta 6 meses programando um aplicativo, consegue arrecadar dinheiro para contratar um programador e tudo mais, e no final você não está ajudando ninguém. Então, esse problema não foi validado antes de você gastar muita energia para ver se ele funciona. Então, essa questão de validação é muito importante. Você vê se realmente tem um público, se a solução faz sentido. Passando para a próxima questão aqui, que é muito importante, que é justamente sobre liderança, né? Ninguém faz nada de impacto sozinho. Você convencionalmente vai ter que contar com a ajuda de outras pessoas para tentar mudar a vida de terceiros, né? De algum jeito. Então, montar um time que tenha qualidade, seja eficaz e efetivo, né? Que a junção de eficiente com eficaz, é fundamental. Para isso, você tem que ter uma comunicação boa, você tem que saber lidar com o ser humano, né? É o que a gente chama de soft skills. Dentro do programa Jovens Embaixadores, a gente aprende muito sobre isso. Outra coisa que, na minha concepção, também é importante é você pensar na escala que você quer atingir. Ou seja, qual o tamanho do território que eu quero impactar, sabe? Às vezes eu só quero impactar a minha escola. Às vezes eu quero impactar a minha cidade toda. Às vezes eu quero impactar o meu estado. Quero, sei lá, que a Minerce seja muito grande só no Rio de Janeiro. Ou às vezes eu quero quebrar essas barreiras. Eu quero que a Minerce esteja em todo o Brasil. Então, você ter uma clareza de até onde você quer chegar é muito importante para que você faça um plano de ação para o seu projeto, né? Isso pensando em alguém que quer criar. E, por último, eu acho que uma das partes mais importantes, que era sobre o que a Solimar verdadeiramente queria falar, que é a questão de dinheiro, né? Como que você faz tudo isso sem dinheiro? Que é uma boa pergunta, né? Você gostaria de introduzir esse ponto, Solimar? Porque muita gente pensa assim: para eu fazer um projeto tem que ter dinheiro. Nada se faz sem dinheiro. E nós estamos aqui com vocês, que são frutos da escola pública, onde a gente menos dinheiro tem, né? Então, nem a gente como pessoa, né, a própria escola para bancar, não tem isso assim também. Então, acho que é bacana. Vocês já deram algumas pistas com os projetos de vocês, né? Mas conta um pouquinho mais para o cara que de repente está assistindo e pensando: tá tudo muito lindo, mas eu não tenho grana. Eu tenho uma dica que funciona muito bem, gente. Sejam caras de pau, entendeu? Assim, o não a gente já tem, a gente corre atrás do sim. Então, assim, os meus projetos todos foram dando assim, na base da cara de pau. De querer fazer as coisas acontecerem, não ter condição, mas assim, é aquele velho ditado, né? Eu não preciso saber fazer, eu preciso ter o telefone de alguém que sabe fazer. Então, assim, é ir criando esses contatos, é estar num local, por exemplo, não, eu quero fazer um projeto, mas eu não sei tanto inglês, mas eu sei que a Solimar é professora de inglês. Então, eu vou atrás dela, porque de repente ela pode ter algum livro, pode ter alguma indicação de algum lugar que tem um curso de inglês, e é saber se relacionar, né? E ser cara de pau, e ir atrás, e perguntar, e contar, e é o ser cara de pau junto com o storytelling, né? Que é saber contar a sua história, como que eu quero contar essa minha história. Então, já tendo um joguinho de marketing aí que o brasileiro tem muito bem, né?
e já ir vendendo seu peixe, já chegar e ir comentando e falando e correndo atrás. E, gente, a cara de pau leva a gente muito longe, viu? Exatamente. Cara, eu percebi Desculpa isso um ter, pouco, eu né, percebi isso um cortado. pouco novo, sei lá, eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu fiz um treinamento pessoal de como ser cara de pau. É, nos finais de ano, quando eu ia pra praia com o meu tio, eu tinha uma meta, eu tenho que chegar em pelo menos 5 pessoas aleatórias na rua e, sei lá, falar alguma coisa muito aleatória. Isso criou o meu lado cara de pau. Isso é importante para você conseguir angariar recursos e tudo mais. Hoje eu percebo o quanto que aquele exercício foi fundamental. É coisa de maluco, mas funciona. E isso me ajudou muito também quando eu estava aprendendo inglês, né? Porque às vezes eu nunca esqueço esse dia que eu estava com uma prima minha do interior de Minas, no Cristo Redentor, e eu via, né, os turistas e eu tinha que ir lá e falar: Hi, I speak English. Eu tinha que falar: Oi, eu falo inglês, só para poder ter essa oportunidade de estar falando com a pessoa nativa, né? Então, assim, isso me ajudou muito também no processo de aprendizagem da língua inglesa, que era qualquer oportunidade que eu tinha de falar, eu chegava, mesmo sem ter assunto, eu brotava, tirava assunto não sei da onde, mas eu inventava alguma coisa para poder praticar com aquela pessoa. E assim eu fui fazendo nos eventos, assim eu fui trocando contato com outras pessoas que desenvolviam projetos que poderiam estar, né, enriquecendo o meu projeto, que eu poderia estar enriquecendo o projeto da pessoa também. E assim a gente vai criando esse networking, né, e vai conseguindo tocar o nosso projeto, né? A gente vai conhecendo, igual o Alan falou, né, através da, acho que foi, não sei se foi Alan ou Tade, desculpa, que falou dos projetos de incentivo financeiro da USBEA, né, que é essa associação que a gente tem quando a gente participa de um intercâmbio da Embaixada Americana. Então, assim, através desses contatos, a gente vai vendo outras oportunidades, outros cursos que a gente está sempre compartilhando também uns com os outros, né? Então, assim, saber se relacionar, assim, ter essa cara de pau, acho que é fundamental. Perfeito. Outra coisa que na minha concepção é fundamental é você ser muito proativo em pesquisa. E ter um LinkedIn decente também, porque é um ótimo meio para você chegar em pessoas que têm recursos para tentar levantar esse capital, né? Tem alguns meios que, na minha concepção, funcionam muito se você souber utilizar para levantar recursos para tornar o seu projeto possível. Um deles é meio óbvio, né, que é o lucro. Quando você vende algo, você pode sim reverter esse lucro para impacto social. Tem uma estrutura de empresa que é chamada 2.5, que é quando você tem fins lucrativos, mas esse lucro é majoritariamente direcionado para impacto social. Outro jeito de você ganhar recursos é através do crowdfunding, que é quando você divulga para pessoas do seu ciclo social, da sua comunidade, uma vaquinha, né, para você levantar recursos para tornar o seu projeto viável. E o outro, que é o que a gente já mencionou aqui, que são os editais, né? Que são documentos emitidos por empresas ou organizações governamentais ou até mesmo não governamentais, com a finalidade de selecionar projetos para serem financiados, né? A USBEA, que é essa organização sobre a qual a gente já falou, tem com uma certa constância, né, essa distribuição de recursos para tornar projetos de impacto social viáveis, mas tem muitos outros, né? Como eu mencionei, a Minerva já passou por outros dois além da USBEA. A gente passou pela aceleração da Oi Futuro com o governo estadual do Mato Grosso, no qual a gente conseguiu arrecadar uma quantidade legal de dinheiro. E também a gente conseguiu arrecadar pelo edital da Peace Force. Então, tem alguns meios bem interessantes de você conseguir esse dinheiro, mesmo que você não venha de uma família com um poder aquisitivo alto. Então, para mim, são esses alguns dos pontos fundamentais para quem quer criar algum projeto, sabe? Em suma, ter a clareza do problema, começar pequeno, ter um bom domínio sobre como gerir pessoas, pensar na escala que ela quer atingir e saber como buscar o dinheiro, porque isso vai ser fundamental para você definir a estrutura de um projeto social. Ou projeto com fins lucrativos também, depende. Uau!
eles trouxeram muito mais do que eu tinha pedido, minha gente. Que alegria. Muito obrigada. Eu só fui anotando. Eu falei assim, vou anotar num papelzinho. Aí foi o papelzinho frente, verso e mais outro, porque eu achei assim, vou anotar só alguns tópicos. Então, assim, eu tenho que agradecer demais ao Alan, Daniel e o Thales por terem vindo, por generosamente estarem contribuindo. Você que está assistindo essa gravação aqui no YouTube, nos comentários, vocês podem fazer perguntas, podem trazer suas dúvidas, mas eles trouxeram assim, um panorama muito bem específico para você que está pensando assim, será que eu posso participar? Já tem lá o checklist, o Alan é bem organizadinho, né, gente? Ele trouxe assim já, tan, 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 tan. Thales, Daniel e eu, a gente vai falando, você vai pegando no ar. Aí chega o Alan e fala, gente, vamos dar uma organizada aqui no pensamento dessas criaturas. É o contraste do artista e o administrador, menina. Exato. Eu entro com Exatamente. caos, ele com organização. Eu sou artista. O Thales jogando fora o técnico em administração. Que isso, Thales? Tô brincando, amigo. Mas vocês viram, faixa etária, ensino médio, nunca ter pisado nos Estados Unidos, saber inglês, ter um projeto de impacto social, estar participando, que pode ser um voluntariado, não precisa ser uma empresa, gente, né? Para não assustar. Datas, vocês encontram, coloca lá, Jovens Embaixadores 2023, acabou de fechar, porque vai ser o resultado agora, dia 4 de novembro, para o pessoal começar a ir para janeiro. Mas começou, abriu em setembro. Então, você muito espertamente, em julho, já fica atento. Se começar a abrir em setembro, já começa a ter um burburinho nas redes sociais antes. E a gente está Alan, sempre aí também disponível, né, para tirar dúvida nas redes sociais, pode Exatamente. procurar a gente, né, para poder se informar melhor. isso. E a E gente dia tá aqui 10... também pra vender o Oi, nosso desculpa, peixe, Alan. né? Aí, todo mundo E a quer gente falar tá aqui junto. também, perdão. E a gente tá aqui também para vender o nosso peixe, né? O Thales e eu fazemos parte de uma iniciativa chamada MFA, que prepara jovens para o processo dos Jovens Embaixadores. Então, se você tem interesse de participar da próxima edição, pesquisa lá no Instagram MFA, que é uma iniciativa que é dirigida por um amigo nosso, que também é jovem embaixador. Você vai ter uma noção muito clara e profunda de como se inscrever para o programa, como participar do programa, e você vai ser diretamente mentorado por um jovem embaixador. Então, isso é bem legal. Isso aí. E se você não está participando ainda em uma iniciativa social, aproveita esse tempo e já se prepara para aplicar no que vem. E uma coisa importante também, se não tem ninguém na sua realidade que já foi jovem embaixador, se não tem ninguém que já alcançou alguma coisa desse nível, seja você o pioneiro e leve outros junto com você para essa jornada, seja inspiração. Isso é muito importante também. Não desista, porque o não você já tem, agora a gente tem que correr atrás do sim. Muito bem. Eu quero mais uma vez agradecer. Estou vendo que o João Pedro já entrou, já saiu. O João Pedro está achando assim, cadê o próximo que ainda não chegou? Estamos encerrando essa mesa, né, esse painel, com os meus agradecimentos por tanta riqueza que vocês trouxeram, por abrir a visão, de repente, do jovem que está ingressando no ensino médio, já está, de repente, no primeiro ano, até talvez no segundo, que ainda dá tempo para o ano que vem, saber que ele pode participar. Nós vamos ter sorteios amanhã, inclusive a gente está com a parceria com a FastPass Idiomas, então já que é para vender peixe, vão vender peixe, vão vender tubarão, vender tudo. Então a FastPass Idiomas está sorteando 2 mini cursos de férias gratuitamente, então as pessoas que estão inscritas já estão participando, querendo ou não, brincadeira, né? Manifestem-se, a gente vai sortear amanhã. E, claro, alunos de escola pública, a gente tem aqui nós não somos uma empresa de impacto social, mas nós somos uma empresa que pensa no impacto social. Então, aluno de escola pública tem bolsas parciais, então procura a secretaria. Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube os arrobas aí do pessoal todinho que quiserem, vocês me passam do MFA, por exemplo, e também da FastPass Idiomas, para vocês entrarem em contato. A gente está encerrando essa sessão. A sessão que seria às 4 horas com Ana Aragão, ela não vai acontecer, a Ana teve um problema e não vai poder aparecer, vou deixar também avisado nas redes sociais, mas já estou avisando aqui que eu não sei se o João entrou para poder ver, né, o painel, a palestra da Ana Aragão,
mas vai ficar para uma próxima oportunidade. E a gente vai voltar às 18 horas com Lilian Maia, que vai falar sobre perfil comportamental para processo de recolocação profissional. Então, pessoal, mais uma vez, beijo para vocês. Muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação.